Olá, mundo! Seja bem-vindo a mais uma edição do Impulso Meetups. Eu sou Luiz Gonçalves, criador de conteúdo, apresentador de Meetups e Community Manager aqui da Impulso Network. Hoje a gente está com duas grandes feras do mercado aí, muito conhecidas em várias comunidades de agilidade, para a gente bater um papo sobre fluxo unificado. Bom, antes da gente começar, eu queria só apresentar rapidinho qual que é a ideia desses eventos que a gente organiza, o que é a Impulso Network, o que é a comunidade que está organizando, né, o evento hoje. Bom, a Impulso Network, como eu falei, é uma comunidade de tecnologia para qualquer pessoa que tenha interesse, curta, esteja estudando ou já atue já há muitos e muitos anos em tecnologia em geral. Eu sou dev, eu sou designer, eu sou PO, eu sou agilista. Se você tem interesse em tecnologia, vive tecnologia, respira tecnologia, com certeza Impulso é um lugar para você. A comunidade hoje já conta com mais de 25 mil pessoas, uma comunidade bastante ativa, onde tem lá uma galera com muita energia para compartilhar, muita energia para passar para frente através do chat. Eu vou colocar daqui a pouquinho aqui no Zoom o link para entrar na comunidade, conhecer o pessoal e já entrar nos canais, e você já ir se inteirando. Mas se você está nos assistindo pelo YouTube ou por algum outro alguma outra forma, vai ter um link aqui em algum lugar. Você vai encontrar com certeza o link para a comunidade da Impulso. Bom, uma das coisas que a gente organiza na comunidade, a iniciativa da comunidade, são os meetups, né? Que são encontros online, onde a gente traz algum tema sugerido pela comunidade e, na maioria das vezes, inclusive até próprios convidados de dentro da comunidade, para estar conversando aí, seja em talk, seja em palestra, seja em mesa redonda, que é o formato hoje, debate, enfim, a gente abre então esse espaço aqui, geralmente a cada 15 dias na quarta-feira, para falar sobre algum tema. E o tema de hoje é fluxo unificado. E, bom, não vou falar sozinho, obviamente. Eu estou aqui com o Rafael Cáceres, que é head da Impulso Agile. Boa noite, Rafael. Tudo bem? Boa noite. E aí, Elias, tudo bem? E estou aqui com o Alisson Vale, também bastante famoso pelo curso aí do Software Zen, que também o Rafael é instrutor junto, né? Desculpa, mas é que o Alisson acaba estando aí mais na frente, o pessoal conhece também pela Software Zen. Alisson, tudo bem? Opa, tudo bom? Boa noite. Prazer estar aqui, cara. Show de bola. Bom, então o formato hoje vai ser um bate-papo sobre o tema. Para quem está assistindo agora ao vivo, quiser colaborar também, abrir o microfone, comentar alguma coisa, participar, a ideia realmente é essa, é uma troca de experiências, é uma troca de conhecimento. Beleza? Eu vou começar com a pergunta, acho, mais importante para o Meetup de hoje. Daí fica aberto para qual dos dois quiser responder, que é o que é fluxo unificado. Tá bom, eu acho que eu vou puxar essa. Puxa aí. Bom, o fluxo unificado é basicamente um modelo de trabalho, né, onde a gente tem um time único atuando em vários projetos paralelos, né, ao mesmo tempo, né, na verdade. Então, na base é isso, assim, a gente, em vez de ter aquela relação de né, um time por projeto, é um modelo onde a gente consegue que o mesmo time trabalhe em mais de um projeto. Então, aí a gente tem alguns contextos, né, onde isso é bem aplicável, mas na base o fluxo unificado é isso. E é interessante também falar sobre acho que o problema que ele resolve, que é um problema assim de organização para esse tipo de contexto, né, que você tem múltiplos clientes com múltiplos projetos chegando na empresa e a solução tradicional é essa que o Rafael mencionou, né, de criar vários times. Só que essa solução ela é difícil de orquestrar por causa das variações que tem de projeto entrando, projeto saindo e tal. Acaba criando meio que um caos ali. E tem um problema também de que a única forma de você gerir isso ou escalar é aumentando o número de pessoas. E a gente tem uma regra aí bem famosa, né, bem antiga, né, acho que era do Fred Brooks, né? Isso. E colocar mais gente no projeto que está atrasado só aumenta o atraso, né? Mas mesmo que não seja atrasado,
esse modelo de escalar, colocando mais gente para pegar mais coisas, ele tem sérias limitações e ele cria uma complexidade ali. Acho que, na verdade, é mais uma complicação de gerir que o caos aparece rapidinho, né? Então, o que o pessoal criou aí com fluxo unificado, o Rafael, o Celso, o pessoal lá da Thaler e tantos outros aí envolvidos, né? Que eu acho que foi sensacional, foi esse modelo mais sistêmico, né? De você olhar para o sistema, né? De você gerir o sistema e as pessoas vão se organizando ali para puxar as demandas que estão no sistema. E aí tem toda uma administração sistêmica de o que entra, quando entra, né? Como que você prioriza e tal. E a equipe fica à vontade para puxar os itens e fazer, independente de qual cliente, de qual projeto e tal. Então, isso aí é realmente bem, bem sensacional. Então, é bem legal a gente ter isso daí à disposição como ferramenta. Exato. Uma coisa também para adicionar, e que é uma confusão que acontece muito, é o pessoal confundir o fluxo unificado com fluxo único, né? Então, o fluxo unificado não significa que você tem que botar todos os seus projetos num time só, né? Significa que, em algum contexto, você pode identificar vários projetos que têm similaridades, né? Como similaridade tecnológica, ou similaridade de escopo, né? E você consegue atender vários projetos com aquele time. Então, não significa que se você tem lá uma empresa que tem 200 times, precisa botar 200 projetos numa fila única e botar lá 100, 150 desenvolvedores no mesmo time. Não é isso, né? Mas às vezes uma empresa que tem lá 100, 200 times, né? Será que ela não consegue reduzir isso para 50 times, né? E reduzir bastante a carga de gestão dos projetos? Então, é essa pegada que a gente tenta trazer para o fluxo unificado, né? Tentar identificar o que você tem de overlap e conseguir reduzir, né, a complicação da gestão para aqueles contextos específicos, né? Então, basicamente, a gente tem alguns contextos onde se encaixa muito. Eu vou começar contando uma historinha de como surgiu essa ideia do fluxo unificado dentro da Thaler. A gente é uma empresa de outsourcing, então a gente trabalha com, né, criando software para empresas. E a gente tinha alguns times dentro dessa empresa, a gente tinha projetos que eram muito similares, com tecnologias similares, né? Às vezes não a mesma tecnologia, mas a gente tinha desenvolvedores que conseguiam atuar em vários projetos diferentes, né? Então, tinha lá algumas coisas em PHP, algumas coisas em JavaScript, Node, por exemplo. E a gente tinha perfis que conseguiam, né? E também os perfis que não conseguiam tinham vontade, né, de estar trabalhando nessas outras tecnologias também. Então, o que acontecia? A gente tinha lá, às vezes, times de 5, 6 pessoas, às vezes times de maiores, e às vezes tinha aqueles projetinhos que terminavam e a gente tinha que criar ali, às vezes, um time ou uma pessoa para ficar dando manutenção no projeto, né, por exemplo. Ou, às vezes, projetos menores que entravam, né? Então, às vezes, tinha um projeto lá de 1 ano com 6 pessoas, e de repente entrava algum outro projeto de 2, 3 pessoas, de 3, 4 meses, né? Então, esse contexto acabou que a gente começou a ter muita dificuldade de gerenciar isso e conseguir manter uma eficiência de alocação, né? Então, às vezes, o que acontecia? A gente tinha um projeto que acabava, né? E um projeto de 5 pessoas que acabava e logo entrava um menor de 2, 3 pessoas. Então, a gente começava a ter 3 pessoas ali esperando alguma coisa, ou a gente ficava esperando um projeto começar, né? Então a equipe, enquanto isso, ficava parada esperando, né? Então esse era um problema também, seja por contrato, né? Por problemas do cliente, várias coisas. Ou também acontecia bastante, às vezes, ter um projeto e a gente dependia de outros fornecedores dentro desse projeto, né? Então o projeto envolvia lá 3, 4 empresas com APIs e muita integração, e que às vezes o time ficava lá parado um bom tempo esperando alguma integração acontecer, porque já não tinha mais como avançar, ou não tinha mais como avançar sem estar gastando, fazendo coisas que depois iriam ser refeitas, né, por exemplo. Então, a gente estudando o Don Heinertsen, lá do Fluxo, né, não sei se o pessoal conhece, a gente chegou em algumas ideias que ele falava sobre essa variabilidade, né? Ele fala muito sobre a variabilidade dentro de projetos.
Tá? Então, e é o que a gente tinha, né, na época. Variabilidade de tamanho de demandas, né, variabilidade de tamanho de time, variabilidade de tamanho de projeto. Então, quando a gente consegue combinar essas variabilidades, né, essas variabilidades elas acabam se anulando de certa forma. Né? E aí, como o Alisson falou, o que acontecia o que a gente acabava fazendo? Pô, eu tô com um time aqui de 2, 3 pessoas, né, que agora eu não vou ficar um mês esperando um outro projeto começar. Ah, vamos pegar esse time, né? Qual que é a lógica? Vou pegar esse time e vou alocar ele em outro projeto. Vou colocar ele em outro cliente. Né? Aí aconteciam dois problemas. Às vezes o cliente não estava preparado para receber um aumento de time, assim, né? Outra coisa que com a lei de Brooks ali, o crescimento, né, de time, ele começa a ser performático depois de um tempo. Então, se eu para eu pegar esse time e colocar no outro projeto por um mês ou por 2 semanas, eu acabava tomando mais tempo do pessoal que estava desenvolvendo naquele momento, porque o pessoal tinha que parar e explicar. E quando o pessoal que entrou começava a performar, né, eu já tirava eles para colocar em outro projeto. Então, o que aconteceu? A gente começou aos poucos, né, tentar resolver isso. Assim. Então, a gente pegou os menores projetos que a gente tinha, a gente criou uma equipe única para resolver aqueles projetos, que eram projetos pequenos de MVPs, de startup, mais algumas manutenções de outros projetos que a gente já tinha, e começou a fazer o teste, né? Então a gente fez foi todo um processo, né, para a gente fazer essa mudança, né, onde a gente foi testando várias coisas, né? E aí a gente acabou entrando nos primeiros problemas, né, que foram, como eu priorizo cada cliente, né? Porque quando eu tenho um time para cada projeto, é simples, né? A prioridade é mais uma questão de negócios, né? De eu fazer a priorização com o cliente e colocar o time para desenvolver. Ah, preciso aumentar o time, né? Assim, beleza, vamos colocar mais uma pessoa, ela vai começar a performar daqui a um tempo. Então, vou ganhar performance aos poucos. Aí, o que a gente começou, acho que foi o primeiro grande feito aí, uma coisa que o Celso trouxe para gente, que foi esse equilíbrio de portfólio, né? Que é assim, como é que eu consigo ter uma métrica onde eu consigo identificar qual demanda de qual cliente eu tenho que puxar naquele momento, né? Na hora de eu fazer meu replenishment, né? Na hora de eu reabastecer minha fila. Então, a gente criou aí, baseado na pressão da física, né? Que é a força pela área, né? Onde a força era a minha quantidade de escopo e a área, a quantidade de tempo que eu tenho. O que acontecia, né? A partir do momento que meu tempo de cada projeto diminuía, né? Eu tinha um escopo e um tempo e um prazo para desenvolver aquilo. Por mais que a gente trabalhe com escopo aberto, a gente precisa manter esse tipo de controle, né? A gente começou a perceber que, beleza, não trabalhei nada do cliente essa semana, né? Então, na próxima semana, a quantidade de prazo, né, semanas, por exemplo, que eu tenho para aquele projeto vai estar diminuindo. E isso significa que eu vou estar aumentando minha pressão. Então, a gente faz a priorização aí pensando nessa pressão que cada cliente está fazendo no processo a cada tempo. E aí, se a gente vê que, por exemplo, todos os clientes estão com muita pressão, aí a gente tem que ir lá, tem que conversar, renegociar prazo com cada um deles, né? Então, essa foi uma forma que a gente conseguiu manter um equilíbrio, né, dessa priorização. Então, são 2 níveis, né? Primeiro, eu priorizo quais clientes que vão receber priorização essa semana, e depois eu tenho uma priorização do projeto em si, né, das demandas do projeto em si. Então, quando a gente começou a fazer isso, a gente viu que funcionava muito bem. Começou a funcionar muito bem. Os clientes, quando o cliente falava, pô, cara, não vou conseguir, vai demorar 2, 3 semanas para a gente começar o projeto, por questões jurídicas ou por qualquer outra questão, para a gente não tinha, começou a não ter nenhum efeito no nosso fluxo, porque a gente simplesmente conseguia priorizar outros projetos, né? Então, a gente conseguia adiantar, muitas vezes a gente conseguia adiantar projetos por isso, e aí depois quando esse projeto começava, a gente conseguia estar alocando mais pessoas no começo desse projeto, então a gente começava a ter um ganho muito grande para os clientes, né? E foi assim que a gente começou a escrever, documentar, né, as coisas e começou a apresentar isso para a comunidade em forma de artigos e em palestras. E foi muito interessante, porque quando a gente começou a apresentar esse modelo, né, um monte de gente chegava para mim e falava, cara,
a gente já trabalha assim há anos, a gente já faz isso faz muito tempo, só a gente não sabia, a gente só não estava organizado, né? A gente não conhecia como fazer isso de uma forma eficiente, né? Porque o que se acontecia até então, e na maioria das empresas, né? As pessoas botavam um time para fazer vários projetos e aí faziam aquela questão, né? Ah, você vai ficar na maior parte da manhã nesse projeto, na parte da tarde nesse outro, ou 2 horas nesse projeto, 2 horas no outro, ou coisas desse tipo. E isso é extremamente ineficaz, porque aí a gente tem um problema de troca de contexto muito brusca, né, para o desenvolvedor. O que a gente fez foi pensar que cada item que a gente está puxando é como se fosse um microprojeto, né? Cada demanda que a gente está puxando é um microprojeto que tem um time de 2 pessoas, né? Que é um par. E esse time vai desenvolver, vai pegar esse projeto, vai analisar esse projeto, né? Vai passar ali pelo upstream. Na época a gente nem chamava assim, né? Vai passar pelo esse upstream, vai conversar, vai fazer análise técnica, vai passar para o meu desenvolvimento downstream, fazer testes, fazer o que há com o cliente, entregar aquilo em produção. E esse fluxo completo geralmente demora ali 1, 2, 3 dias, dependendo da demanda, né? Então, a pessoa vai trabalhar ali 1, 2, 3 dias numa demanda, vai entregar em produção e vai partir para a próxima. A próxima pode ser outro projeto de outro cliente, né? Ou outro projeto do mesmo cliente também. E isso faz com que a gente não tenha aquela divisão muito brusca, né? Assim, agora eu estou no projeto, agora eu estou no outro. Porque cada pedacinho desse, na perspectiva do desenvolvedor, é um cliente, né? Então, foi muito legal. Assim, no começo a gente teve várias dificuldades, né? Porque o cliente ele está acostumado a ter um time específico, né? Ter aquele time para ele 100% do tempo. E se exigia muito isso, e de repente a gente colocava lá, falava, ó, as pessoas que estão no teu projeto são essas 10 pessoas aqui. Então, era um pouco brusco e demorava para a gente conseguir fazer o cliente enxergar um pouco o valor. Mas quando o cliente começava a enxergar que, na verdade, ele não tinha 2, 3 pessoas, ele tinha 10 pessoas à disposição dele. Então, sempre que ele fazia alguma pergunta, né, de suporte ou no Slack, ele sempre tinha alguém super mais responsivo, né, para estar atendendo, né, fazendo esse atendimento. Então, ele começou a ver as vantagens disso, né? E clientes grandes também acabavam, clientes que tinham vários projetos com a gente, né? O mesmo cliente que tinha 3 projetos com a gente, ele conseguia estar balanceando também a pressão interna dele, né? Então, o cliente acabava tendo esse fluxo unificado também. Então, às vezes tinha um projeto que era super mais estratégico para a diretoria, ele conseguia fazer colocar mais pressão naquele cara, colocar mais demandas para aquele cara, sem ter o Brooks associado, né? Porque eu não estava tirando alguém e botando outro projeto, e sim, eu só estava priorizando mais demandas daquele projeto específico. Então, a gente muda um pouco de times, né? Da ideia de eu tenho times trabalhando para a ideia de eu tenho um serviço que eu estou atendendo, que é desenvolvimento de software, né? E aí, como eu vou priorizar esse cara, né, aí a gente trabalha diferente. Então, para o meu time, ele não se importa tanto com qual cliente está mais apertado ou não, simplesmente ele vai fazer, né, ele vai puxar as demandas na prioridade baseada nessa pressão de fluxo que eu falei. Então, isso a gente começou e o pessoal começou a entender e começou a aplicar. E hoje eu vejo assim, vários relatos de pessoas falando comigo assim, que conseguiram ter um avanço muito grande nos processos a partir disso. Então, outros problemas, né, que o pessoal usou muito, está usando bastante o fluxo unificado manutenção de projetos, né? Então, às vezes eu tenho times de manutenção que atendem 10 projetos, né? Isso é super comum em várias empresas, que começaram a aplicar essa ideia do fluxo unificado, da pressão do fluxo, para conseguir tá avançando bem mais, né? Então, startups também, que tem um produto principal, mas também tem vários outros produtinhos que precisam ser feitos, ou produtos satélites, né? Eles conseguiam produtos satélites que geralmente não eram priorizados, porque não conseguiam alocar time, às vezes conseguiam alocar uma pessoa por um tempo muito limitado. Com esse modelo da pressão também eles conseguiam estar fazendo fluir algumas coisas mais rápidas, até para fazer testes, né? Fazer POCs. Então, esse modelo aí, a gente já está trabalhando com ele, acho que vai fazer uns 4, 5 anos, e até hoje a gente está trabalhando assim na Thaler, e cada dia é uma descoberta, né? Não é fácil, não é simples, mas é algo que para a gente tem muito resultado, e eu nem imagino mais a gente trabalhando
em outro modelo. Bacana. Tem o lance do... Só para dar uma complementadinha aí, que eu acho interessante, o Rafael não comentou, mas umas perspectivas interessantes do fluxo unificado, é que, assim, pelo menos é a minha opinião, né? Ele tem uma característica, aí o Rafael depois me ajuda a validar se isso está acontecendo em outros times aí que você está acompanhando, Rafael, além dos que eu conheço, que você já mostrou, né? Mas o Uhum. fluxo unificado, ele tem uma característica que é um pouco singular, é que ele gera sistemas com muito, com, sabe, com lead time muito bem administrado, sabe? O lead time, ele encurta muito rápido, né? Se você olhar os gráficos de lead time né, o, dos times que usam fluxo unificado, você vai ver tipo, características bem singulares, assim, de alta eficiência de fluxo. E eu acho que isso é derivado de uma coisa meio assim, existe uma necessidade para funcionar, pelo que eu entendo, uma necessidade do lead time ser curto, certo? E, ao mesmo tempo, o modelo impulsiona isso, né? O modelo, ele incentiva, né, esse fluxo rápido das coisas, né? Então, tem um efeito significativo ali na redução das filas, nas esperas e tal. Então, algumas coisas aí que o Rafael comentou geram um efeito dramático em remover coisas que ficam paradas esperando, né? Porque o time tem a capacidade de coordenação tática para se resolver nesses momentos. E então, e aí, por causa disso, a gente entra em outras coisas aí que são benefícios, né, do fluxo unificado, que o Rafael não entrou, porque senão ele ia ficar 2 horas falando aí. Mas a capacidade, acho que a grande capacidade de gerar sistemas previsíveis, né? A previsibilidade do sistema, porque ele tem, né, uma curva de lead time, né, com um tail curto e tal, ele tem uma previsibilidade muito significativa e também uma capacidade de olhar para o sistema de forma econômica, né? E aí você começa a ter várias formas de olhar para o sistema de trabalho com essa lente econômica, né? Então, a gente tem métricas lá de custo médio por demanda, enfim, a quantidade de perspectivas e de coisas que você pode fazer olhando para o sistema economicamente, né? É muito, muito legal, né? Então, tem esse aspecto aí também que vale a pena mencionar, além da capacidade de extrair métricas de administrar fluxo também, né? Então, você tem alta capacidade de criar eficiência de fluxo aí nesse tipo de sistema, né? Sim, é super, super importante isso, porque só exemplificando isso que o Alisson falou, né? Hoje, quando a gente vai iniciar um novo projeto, né, dentro da Thaler, né, um novo produto, que há em algumas das tecnologias ali que a gente já conhece, já tem um conhecimento, eu consigo ter uma previsibilidade muito maior porque eu já tenho esse time formado, né? Meu time já está formado. No outro modelo que a gente tinha, eu ia alocar 3 pessoas ali que talvez nunca trabalharam juntas, eu não sei como é que é a performance daquelas pessoas trabalhando juntas, e eu ia ter que dar um chute ali para conseguir ter uma previsibilidade e ir acompanhando com o tempo, né? Justamente porque aquele time tá no começo, então eu não sei como é que ele vai como é que ele vai funcionar, né? Então, quando eu coloco no fluxo unificado, eu já sei, eu já tenho uma previsão de métrica de como o meu time vai funcionar muito, muito, muito mais acurada, né? Muito mais próxima da realidade, porque hoje, por exemplo, já tenho anos de trabalho daquele time, por mais que ele não seja mais o mesmo time, né? Ele continua seguindo certas características e isso faz com que a gente consiga tá acertando, sendo muito mais assertivo, né? Quando a gente está passando aí uma previsão para os clientes, né? Hoje eu, quando vou vender um projeto novo, eu consigo hoje olhar o projeto e já, a partir das métricas que eu tenho, já entender como é que ele vai funcionar e quanto tempo ele vai demorar, né?
Outra característica legal é que eu consigo ter variação de perfis dentro do projeto, né? Então, às vezes, um projeto eu preciso ter um perfil para uma feature específica, um perfil que seja muito mais sênior, mas para outras eu não preciso tanto, então eu consigo estar variando isso, né? Então, eu consigo ter sêniors trabalhando em coisas mais complexas dentro de vários clientes, então agregando bastante valor para o cliente, e pessoas mais júnior, mais pleno, fazendo outras coisas também para vários projetos, né? Então, eu evito muita frustração e eu consigo ter uma passagem de conhecimento muito maior também entre eles. E assim, uma outra coisa que tem que ressaltar também é o efeito que ele causa na gestão de fluxo de caixa daquele time, né? Porque um dos maiores problemas de empresa de desenvolvimento é administrar o fluxo de caixa, uma vez que clientes estão entrando, saindo, a equipe fica períodos. Aí você não sabe se você tem que demitir as pessoas, você tem que reorganizar, alocar para outros projetos, enfim. É bem difícil de você gerir fluxo de caixa em empresa de desenvolvimento, e aí as empresas acabam meio que pressionando os valores dos contratos para criar caixa, para poder né, administrar esse fluxo de caixa e aí no fluxo unificado isso consegue ficar muito mais enxuto e muito mais administrável, né? Muito mais isso, né, cara? Isso, com certeza. Sim, eu vou aproveitar isso que você comentou para responder uma pergunta ali do André sobre a respeito de contrato com o cliente, né? Hoje a gente trabalha como a maioria das empresas, né, com horas, né? Então a gente vende horas para um projeto específico. Então a gente muda como a gente tinha antigamente, que a gente vendia horas, mas as horas eram baseadas na quantidade de pessoas. Então, eu tinha lá 3 pessoas, então eu ia vender 400 e poucas horas por mês, né, para aquele cliente. E eu passo a atuar vendendo horas sem estar associando isso ao time. Né? Como é que a gente faz isso hoje? A gente consegue tirar métricas, isso é uma coisa que o Celso trabalhou bastante. A gente consegue estar associando horas. O Celso acabou, depois que a gente começou a fazer isso, começou a trabalhar muito em par com o nosso financeiro, né, para construir toda esse modelo de como fazer a cobrança, né, e como cobrar do cliente de uma forma justa, né? Então, hoje, por exemplo, a gente está cobrando baseado nas fases de touch time e de bloqueios em filas que a gente tem com os clientes, né? Então, em vez de eu estar falando assim, esse cara está alocado full time e eu estou cobrando lá 40 horas por semana, o cliente está pagando realmente por o que está sendo entregue, né? Pelo que está sendo desenvolvido, né? Não necessariamente entregue, né? O tempo que as coisas estão dentro do sistema. Então, eu consigo com isso tá fazendo. Eu tenho clientes que eu tenho valor fixo mensal, né? Então a gente faz isso baseado numa estimativa de quantas demandas aquelas horas mensais vão dar, e às vezes passa um pouquinho, às vezes fica um pouquinho abaixo, mas a gente consegue estar equilibrando isso muito bem. E outros clientes que são mais que a venda é mais por projeto mesmo, aí a gente consegue tá fazendo cobrança bem variável, né? Então, esse mês, por exemplo, a gente teve problemas com integração e problemas com os fornecedores e não conseguiu avançar. Aquele mês a gente consegue estar cobrando menos, porque a gente vai estar cobrando mais de outro cliente, porque esse trabalho está indo para outro cliente. Então, o cliente não acaba não sendo prejudicado por esse tipo de imprevisto, né, de variabilidade, que antes ele era, né? Antigamente, se desse um problema, ele tinha que continuar pagando o time, né, porque não tinha o que fazer. O time estava alocado lá esperando ele. Hoje ele não consegue não ter isso. Então, isso para a gente para o cliente, isso foi uma grande vantagem, né? E isso faz com que a gente consiga também aumentar o time se a gente vai ter alguma entrega muito grande ou alguma urgência, a gente consegue aumentar não o time, né? Aumentar as horas que a gente fez um mês, no mês específico, né? Sempre acontece, né? Pô, a gente precisa, entrou essa bucha aqui pra gente fazer, como é que a gente faz, né? A gente consegue também estar lógico que não sempre, né? Dependendo da nossa carga, a gente consegue estar aumentando sem problemas a capacidade de entrega. Então, tá ali dobrando as horas de um cliente no mês, ao mesmo tempo que a gente consegue ter isso bem linear, dobrando as entregas também, por exemplo, né? Porque o time todo já conhece
já tem os ambientes ensinados nas máquinas, já conhece o projeto, já sabe como é que o projeto funciona. Então, quando eu coloco mais coisas, eu simplesmente estou fazendo o meu fluxo andar mais rápido. Então, se eu tenho lá um throughput X de demandas do meu time como um todo, né, eu coloco, em vez de, né, digamos que meu throughput lá por semana é 15 demandas, né? Se eu colocar lá, lógico, eu não vou botar 15 demandas do mesmo cliente, porque tem toda uma entropia ali que não deixa eu entregar 15 demandas, né? Porque o cliente às vezes não tem capacidade de receber 15 demandas, mas eu consigo estar mudando ali a entrega dele sei lá, de 4 para 8, né, em um mês, depois voltando ao normal, ou no próximo mês diminuindo um pouco para conseguir dar atenção para outros projetos que ficaram, né? Então, isso acaba sendo muito flexível, né, em questão de venda. Então, a gente vende horas e as horas são baseadas no que está acontecendo ali. Por exemplo, a demanda ficou lá 3 dias em desenvolvimento, então a gente sabe que ela vai tá, eu vou cobrar ali esses 3 dias, né? 8 horas por dia, digamos, 24 horas vai estar custando aquela demanda naquele período, né? Lógico que tem outras fases do fluxo ali que a gente está associando também, mas a gente consegue, foi 2 dias e meio, né? Então, a gente consegue tá colocando ali um core time de custo, né? E sabendo que, assim, se a pessoa ficou 2 dias e meio, ou seja, ela entregou às 3 da tarde, do terceiro dia ela pegou logo às 9, 10 da manhã, entregou às 3 da tarde, eu sei exatamente quanto eu vou cobrar, né? Então, isso automatizou pra caramba a nossa maneira de estar conseguindo passar status report, status de horas para o cliente. Então, com isso a gente conseguiu estar entregando status reports muito mais efetivos para o cliente entendendo, né, e estando acompanhando isso, ficou muito mais simples para a gente a gente conseguir mostrar para ele o que está acontecendo a cada momento. Tem uma pergunta do Maxwell aqui, que é bem interessante, que ele pergunta como é que é a aplicação do fluxo unificado em negócios, né? E ele falou que ele se apresentou dizendo que é especialista em otimização de imóveis, né? Na área de administração. Então, provavelmente não é desenvolvimento de software, né? E aí, assim, depois você completa aí se você quiser, Rafael, ou me corrija. Então, eu acho que para usar isso em outros contextos que não desenvolvimento de software, e até em desenvolvimento de software, eu acho que tem uma premissa básica que tem que ser observada, que é o seguinte: você tem que estar num contexto de trabalho em que você consiga extrair dos projetos que você está se comprometendo com os clientes um conjunto de entregáveis que vão ser trabalhados, entregáveis necessariamente curtos, né? Então, eu imagino que o fluxo unificado não vai funcionar bem se você levar semanas ou meses para entregar alguma coisa para o seu cliente, certo? Então, você precisa, mesmo que o projeto, seja qual for a questão do tamanho do projeto, o que é importante é essa característica, ou seja, eu consigo fazer entrega desses projetos de maneira incremental, né? Com entregáveis que retornam para o cliente e o cliente é capaz de validar esse entregável no sentido de, ok, recebi mais uma coisinha, já posso usar, né? Recebi mais uma coisinha, já posso, isso aqui já tem valor para alguma coisa, né? E aí, se você tiver, mesmo em outro contexto, que não é desenvolvimento de software, e essa premissa existir, ou você conseguir construir essa premissa, aí eu acho que o fluxo unificado vai atender, eu acho que até com pouquíssimas adaptações, né, Rafael? Eu acho que isso aí é a essência mesmo do negócio, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu vejo que fora do mundo de software, assim, isso é bem mais comum, né? Porque o mundo de software, com agilidade, no meu ver, tá? Que trouxe muito essa ideia de ter um time por projeto, né? Eu vejo times de marketing, por exemplo, eu não sei exatamente o que seria em negócios exatamente, né? Mas eu vejo, por exemplo, times de marketing que trabalham com muitas e muitas frentes ao mesmo tempo, né? E não tem como eu criar um time específico para uma frente. Então, eu vou ter lá gente trabalhando fazendo landing page, outro fazendo campanha,
e tudo entrando ao mesmo tempo no fluxo, né? Então, eu vejo que muitos times que trabalham com outras áreas já passam por isso, né? Porque raramente você consegue fazer um time específico para ir lá e criar sei lá, criar uma landing page específica de um produto ou fazer um discovery de um produto, né? Então, esses times já estão trabalhando no fluxo unificado, eu acredito, já pela raiz, né? Mas, às vezes não trabalhando de um jeito que consiga estar fazendo esse equilíbrio da pressão, que eu não consiga estar fazendo... equilibrando muito bem quem que eu vou priorizar, né? Geralmente isso é meio que eu vou priorizar quem está gritando mais comigo, né? Quem está brigando mais. Então, isso é uma coisa que eu vejo, né? Posso estar errado aí, porque também não tenho tanto conhecimento fora da área de software, mas com os times que eu já trabalhei, isso acontece bastante. Não sei se vocês têm, quem quiser falar alguma coisa sobre isso aí, tiver mais conhecimento nessas áreas. Tem mais perguntas aí, Rafael, para você também. Então tá, então vamos seguir. Enquanto o pessoal vai respondendo, só uma pergunta que apareceu aqui por DM, é uma pergunta que eu queria fazer também. Vocês citaram algumas vezes sobre se orientar a métricas, né, para definir as demandas, né, métricas para priorização. Quais são as métricas que vocês costumam mais ver dentro de um fluxo unificado? Métrica de tempo, métrica, sei lá, de performance, o que vocês costumam aí? Tá, beleza. Eu vou comentar das métricas que a gente vive aqui, né? Que basicamente lead time, né? Que é o tempo desde que eu me comprometi a fazer alguma demanda até a minha entrega. Isso aí é muito importante. E aí o que acontece, né? Com fluxo unificado a gente começa a ter paralelos e consegue começar a fazer comparações, né? Então hoje eu consigo ter, por exemplo, o cálculo do meu lead time do meu time e eu consigo ter o cálculo de time de cada cliente, né? Então, eu consigo ver, pô, esse cliente aqui, o lead time está muito mais alto que esse outro, né? O que isso significa? Significa que esse cliente tem alguma coisa... Porque, assim, eu tiro a variável time, né? Porque, às vezes, se eu tivesse dois times atendendo dois clientes diferentes e eu tivesse um lead time muito diferente entre eles, eu teria a variável time. Eu poderia falar que, pô, esse time aqui performa muito mais que esse outro. Ou esse time aqui é muito mais competente que esse outro. E geralmente é isso que eu vejo em várias empresas, né? Quando eu estou com fluxo unificado, eu tiro essa variável, então eu começo a entender e começo a olhar processo, né? Começo a entender por que aquele lead time daquele cliente específico tá maior ou por que aquele cliente tem um lead time tão baixo, né? E geralmente tem a ver com quanto ele está envolvido com o processo também. Então, um cliente que demora lá muito tempo para fazer homologação ou que não consegue tá passando direito o que precisa, né, as demandas que ele precisa, ele acaba ficando com um tempo muito maior. E outros clientes que já têm mais conhecimento ou que estão, né, mais ligados no processo, eu consigo ter isso menor, né? Então, esse tipo de comparação é o primeiro, né? O segundo também que a gente usa bastante aqui é o throughput, né, de entregas, né? Isso aí eu acho que é válido para a gente conseguir ter uma pequena estimativa, né, de quanto que a gente está fazendo naquela semana. A gente tem uma que também foi criada aqui dentro, que é o que o Alisson comentou antes, que é o custo médio por demanda. O custo médio por demanda é basicamente qual que é o custo da minha equipe num determinado tempo, né? Vamos dizer por semana. Então, qual que é o custo que eu tenho para manter aquela equipe trabalhando uma semana, dividido pela quantidade de entregas que ela está fazendo. Então, eu tenho o custo médio por demanda. E eu consigo ter isso também em outras variáveis. Que o custo médio por demanda foi importante para a gente? Por que a gente teve... o fluxo unificado obrigou um pouco a gente a criar isso, justamente porque como eu tenho um tamanho de time variável, então não é... Quando eu estou colocando uma pessoa no time, por exemplo, estou colocando contratei 3 pessoas e coloquei no time, né? E essas 3 pessoas vão estar trabalhando em múltiplos projetos, né? Então, eu já sei, por exemplo, que inicialmente meu custo médio por demanda vai aumentar um pouco, né? Até aquelas pessoas começarem a entregar, né? E aí eu começo também a perceber que, será que adianta eu aumentar tanto o meu time, né? Ou também eu consigo tá fazendo esse tipo de variação, demissões, né? Algumas pessoas saíram, outras entraram, que isso alterou no meu custo médio por demanda, né?
Então, é uma métrica que a gente usa para entender como é que está nossa performance, independente do tamanho, né, independente do tamanho de time. Então, às vezes, eu posso colocar mais 5 pessoas no meu time de fluxo unificado, eu aumentei meu throughput, mas não aumentei, né, e com custo médio por demanda eu consigo ver que, por exemplo, meu custo aumentou, né, então, assim, não foi linear, né, coloquei mais pessoas, não significou que eu estou entregando mais, por exemplo. Né? E às vezes eu saí uma pessoa e eu continuei entregando igual, então meu custo médio por demanda baixou. Ou seja, talvez uma pessoa, duas não estão influenciando tanto no sistema, então isso significa também que eu consigo ter mais flexibilidade, né? Então, pô, se a pessoa vai sair para um evento, ou vai tirar férias, qual que é o impacto que isso tem no meu processo? Eu consigo ver isso no custo médio por demanda. E é, assim, muitas das métricas aí, acho que de fluxo unificado específicas mesmo, acho que o custo médio por demanda foi uma das principais, né? E aí tem as métricas do Kanban, né? Que a gente usa bastante. Tem uma que eu ressaltaria, principalmente para quem está começando, que é a métrica de eficiência de fluxo, né? Porque você está, no começo, muito sujeito a filas, interrupções e problemas de fluxo. E o fluxo unificado, ele realmente precisa que você garanta o fluxo, né, da coisa. Se essas coisas ficarem paradas, você vai bater cabeça e começar a ficar desesperado, e aí você vai voltar atrás, e aí a coisa não vai rodar direito. Então, eficiência de fluxo é basicamente, né, o tempo que as coisas ficam, que elas ficam, a relação, né, das coisas, do tempo que as coisas ficam paradas em filas sobre o tempo total, né, do que o sistema, que as coisas ficam no sistema, sobre o lead time. E aí, se você acompanhar isso mês a mês, semana a semana, você começa a observar essas dificuldades de fluxo, começa a olhar mais de perto por que as coisas estão parando, e aí você começa a atuar em modelos de coordenação tática para a equipe se mexer, evitar que as coisas parem. Né? Por exemplo, é muito comum desenvolvedores interromperem uma demanda porque falta uma informação, falta alguma coisa. E aí, o comportamento padrão é o quê? Deixa aí, vamos pegar outra. Né? E aí você começa a ter problema de fluxo, aí você começa a aumentar o seu WIP, e aí toda essa bagagem do Kanban te ajuda aí a lidar com isso, né? Então, aí, isso é uma questão de comportamento, é comportamento tático da equipe, né? O que fazer dado que a demanda não flui, né? Que ela está bloqueada. Né? Visibilidade vai ser importante para, por exemplo, as reuniões diárias, você vai precisar passar nos itens que estão bloqueados para desimpedi-los de forma prioritária, não evitar que uma coisa fique parada muito tempo, e aí, enfim, tem todas essas coisas que eu diria que afetariam mais quem está começando a fazer, porque quem está começando a fazer vai ter essa dificuldade de botar a coisa para fluir mesmo, né? Sim. E bom que você trouxe isso, Alisson, porque a gente tem uma coisa, e me fez lembrar, né? Fluxo unificado, a gente tinha um problema no começo que era, beleza, eu limitei meu IP, né? E a gente limita o IP no sistema, né? Então, eu tenho um IP limitado dentro do meu sistema. O que eu faço quando o meu IP está estourado e eu preciso puxar uma demanda de um cliente que não tem nenhuma demanda no IP, né? Então, esse foi um problema que a gente pegou no começo, assim, e falou, e aí, o que eu vou fazer, né? Então, daí a gente partiu para um modelo que a gente limita o IP por cliente. Então, o IP do nosso fluxo... Acho que alguém tá com áudio aí. Botei aqui. Beleza. Então, hoje a gente limita o IP por cliente, né? Então, é por projeto, né? Desculpa, não por cliente. Cada projeto tem o seu limite de WIP e o nosso WIP total é a soma desses caras. Tem que ser a soma desses caras, né? Então, digamos que hoje eu tenho o limite de WIP do meu sistema de 10 demandas, por exemplo, eu só consigo vender o limite de WIP que deem esse máximo, né? Então, por exemplo, se eu tenho lá 8 de WIP vendido já para um cliente, eu só consigo colocar um cliente que eu consiga dar limite de 2, né? Eu não posso aumentar isso, né? Justamente porque senão eu começo a estourar.
Isso significa o quê? Se eu tenho um cliente lá que tem um limite de WIP de 3 demandas, então, ou seja, eu só consigo fazer 3 demandas para aquele cliente ao mesmo tempo, e as 3 demandas estão travadas em homologação, eu não vou puxar nada daquele cliente mais, né? E aí eu vou conseguir ainda ter, né, conseguir ter capacidade para puxar de outros clientes que tem um WIP, que tem um outro WIP associado àquele meu sistema. Então, significa que às vezes tem clientes que eu não consigo puxar nada, porque meu sistema está travado, mas outros clientes que eu tô fluindo, né? Eu consigo continuar fluindo normalmente. Então, esse limite por cliente, eu acho que é super importante também dentro do fluxo unificado. Só para fazer uma correção, no cálculo da eficiência de fluxo, é só dividir o tempo que você passa de fato fazendo as coisas, ou seja, que elas não estão em filas, pelo tempo total, o lead time total. Certo? Porque eu comentei que era a relação entre o tempo que está parado e o lead time total, não é? Né? A relação entre o tempo que a coisa está andando, ou seja, né? E o lead time total. E eu nem reparei. Mas eu acho que esses limites aí que, né, por cada projetinho ali, ajudaram muito. Então, se eu tenho lá, eu posso ter no momento dois clientes muito grandes que têm um limite. Então, assim, isso aí, hoje a gente começou a colocar esse limite de WIP em contrato também. Então, a gente já sabe mais ou menos, por alguns cálculos que a gente tem, mais ou menos quanto que eu consigo. Por exemplo, eu sei que esse projeto aqui, aí vou voltar um pouquinho e explicar um pouquinho dessa questão comercial, né? Digamos que eu tenho um projeto e o cliente, a gente vai lá e quebra o projeto com o cliente. Então, hoje, eu vou lá, converso com o cliente, entendo, faço ali uma análise de negócio com o cliente e crio lá os story mapping básico, né, bem superficial, de demandas com épicos, né, tudo, e já quebra algumas releasezinhas e já entendo ali qual que é a pressa do cliente, né, então, quanto tempo você precisa para isso? O cliente precisa de 2 meses, né, então, digamos que o projeto lá deu 2.000 horas, né, o cara precisa disso em 2 meses, eu sei que eu tenho lá 1.000 horas por mês. 1.000 horas por mês, eu sei que isso, né, correlacionando ali, eu sei que isso vai me dar um limite de WIP de, sei lá, 7, 8 demandas, né, para aquele cliente. Né? Então, eu consigo vender isso e falar, cara, você vai ter 7 demandas, tipo assim, a gente vai fazer em 2 meses, mas você vai ter 7 demandas ao mesmo tempo. Se as coisas começarem a travar muito dentro do seu sistema, eu não vou puxar mais nada. Se não puxar mais nada, eu vou começar a contar esse tempo como atraso, e aí a gente vai ter que renegociar, cortar escopo, e aí a gente vai ver. Então, eu coloco ali o cliente também, eu exijo que ele trabalhe junto comigo para a gente conseguir entregar, né? Não simplesmente falar, ó, me entrega o projeto aí, vamos, né? Então, se ele começa e que acontece muito, né? A gente está entregando alguma coisa e a pessoa não especificou direito e a gente não entendeu, e aí chega na homologação, começa muito vai e vem, isso aí começa a dar um atraso no projeto, a gente marca isso como impactos, né? E aí no status report a gente fala, ó, essa semana a gente teve impacto de tanto, né, por causa disso, disso e disso, né? Então, e ao mesmo tempo eu sei que, pô, se eu tenho um projeto que me dá 7, mas o limite total é 10, digamos, eu só consigo botar mais um projeto ao mesmo tempo. Ou vou botar, consigo só botar mais 3 de limite, isso vai me dar, sei lá, 300 horas mais ou menos, né? Então, tem um cálculo que a gente já sabe fazer, que a gente, né, pegou para fazer isso. Então, eu consigo aí estar organizando e sabendo que, pô, se o cara precisa de 2 meses e é 2.000 horas, do jeito que eu tô hoje, eu não consigo atender, né? Eu não consigo colocar mais, porque senão começa a sobrecarregar demais no sistema, né? Então, no comercial eu acabo vendo isso. Então, eu falo, cara, eu consigo no mínimo em 3 meses, e teu limite vai ser 5, né? Ou alguma coisa assim, ou 4 meses. Ou vamos cortar escopo, né? Aí você começa a renegociar, né? Vamos cortar escopo, porque esse escopo todo aqui não tem como entregar nessa data. E essa limitação de WIP, de WIP por cliente ajuda a gente conseguir estar mantendo as estimativas, né? Acho que alguém perguntou antes sobre estimativas. A gente tem uma estimativa ali básica, mas a gente já começa a falar, ó, já as coisas, ó,
A gente nunca fez de relacionar exatamente com a eficiência do fluxo. Talvez é uma coisa que a gente possa começar a estudar. Mas a gente começar a perceber ali que aquele fluxo daquele cliente não está com uma eficiência boa, a gente já sabe que o projeto provavelmente não vai estar chegando no prazo, né? Então, isso aí a gente consegue limitar como se, né, a quantidade de itens entregues também por cada cliente e aí renegociando, né? Beleza, vamos aumentar aqui, vamos aumentar lá, né? Porque eu sei que se aumentar o IP de um, eu vou ter que diminuir de outro, né? Então, como é que eu faço isso? Eu tenho capacidade para isso, né? Então, sempre ter um slackzinho de capacidade ajuda também a gente conseguir tá sendo um pouco mais maleável nessa forma. Show. Tem uma pergunta aqui que é sobre entregas maiores. Eu queria puxar essa mesma pergunta, mas também para times menores. Pessoal que está começando ainda, sei lá, uma startup, tem poucos devs, mas vai acabar atendendo mais de uma demanda. Vocês acham que já faz sentido pensar no fluxo unificado desde o começo, pensando no crescimento, onde vai ter mais devs, a equipe vai crescer, as demandas vão crescer? Ou é uma coisa que vocês veem que a empresa precisa ter um pouco mais de maturidade, um pouco mais de entendimento sobre as métricas, enfim, como que vocês veem esse ponto? Cara, eu acho que quanto menor o time, mais faz sentido, né? Tipo, por exemplo, você é uma startup com 2 devs, você vai botar um dev num projeto, outro dev no outro projeto, e chega um terceiro projeto, você não tem mais o que fazer, né? Acho que se você é uma startup começando, um time pequeno, e você tem várias entradas de demandas, faz muito sentido já pensar, né? O que acontece, né, isso para mim é super, super natural e já acontece, né? Na maioria dos lugares que eu vejo, né? Geralmente, se a uma empresa está startup no começo fazendo um produto, ela não está fazendo só aquele produto, ela está fazendo o próprio dev está fazendo um produto, já está fazendo a landing page também, já está fazendo integração, já está fazendo outras coisas, né? Então, para mim isso é o principal, né? Quando a empresa começa a crescer, que ela começa a dividir times, né? Então, a startup lá tem um produto e tem 10, 20 times, né? Exige um pouco mais de análise para entender, né, se faz sentido ou não, né, o que faz sentido ou não, quais são as sobreposições de papéis ali, de conhecimento, de habilidade do time que eu possa estar reduzindo um pouco essa carga, porque cada vez que eu tenho um time, eu acabo tendo eu acabo tendo ilhas de conhecimento que estão travadas nesse time, né? Então, quanto mais times eu tenho, né, mais difícil essa sincronização, né? Entre todo mundo. Então, se eu consigo reduzir a quantidade de times, eu começo a ter menos necessidade de sincronização. Então, eu acabo tendo um ganho de eficiência, né? Então, essa é a minha visão, né? Não sei se o Alisson tem alguma coisa para... Eu acho que assim, a questão dos times, eles, por exemplo, você falou assim, a startup daqui a pouco está com 20 times. Com fluxo unificado, ela poderia ter 5 ou 6, né? Ou seja, o fluxo unificado é uma maneira de reduzir a quantidade de times ou de administrar isso, né? De trabalhar de uma maneira mais, assim, reduzindo essas ilhas que ele falou aí, né? Mas aí eu acho que o contexto também é importante você sempre avaliar se o que você está fazendo se encaixa no contexto que a gente está discutindo, né? Que é um contexto de múltiplas fontes de demanda chegando para o mesmo time, né? Se for esse o contexto, eu acho que o fluxo unificado ele vai atender do início ao fim, né? Então, só tem que ter cuidado de fazer essa análise aí para não ficar... Senão vira uma ferramenta que faz tudo, né? O fluxo unificado é só uma ferramenta, então tem que olhar isso aí. Mas... Exato. Não, né? Não pode ser o martelo ali, né? Que tudo é prego. Por isso que eu falei, assim, eu acredito que times pequenos faz muito sentido. Em times grandes aí é muito questão de avaliar mesmo e ver se faz sentido ou não, assim, Não existem muitos cases de empresas muito grandes, né, trabalhando, né, que eu conheço nenhum, né? Uma empresa com 200 pessoas usando fluxo unificado em todos os níveis, isso aí é o que hoje não existe. Mas, por exemplo, eu comecei a conversar com algumas empresas grandes já, que o pessoal está muito interessado, porque o pessoal começa a ver que, pô, cara, eu tô com um time demais, eu não preciso de tanto time para
para fazer isso. Porque acontece, aí cada time tem alguém para gerenciar aquele time, e aí eu preciso fazer a sincronização todos esses caras, né? E isso acaba sendo muito custoso. E aí eu até entro na pergunta do Rodrigo, né? Que é a questão do fluxo unificado com os flight levels lá do Klaus. Né? E eu vejo que, assim, o flight level 2 lá do Klaus é esse flight level de sincronização, né? De dependências, né? Quando eu tenho um fluxo unificado, eu acabo tendo muitos... é isso que a gente estava falando antes, né? Eu acabo facilitando um pouco ali o Flight Level 2 porque eu tenho menos necessidade de sincronia. Né? Então, se eu tenho um time que está atendendo vários projetos, esses projetos têm dependências, eu consigo já trabalhar essas dependências dentro daquele contexto específico. Né? Mas eu não vejo que tenha muita relação, assim. Eu acho que os dois, a gente consegue trabalhar com um fluxo unificado e tendo Flight Levels, né, sem nenhum problema. Acaba que, por exemplo, para gente, né, para gente que tem um time, uma empresa pequena que tem um time que atende vários projetos, acaba que a gente o flight level 1 e 2 ali acaba sendo muito parecido, né? Acaba sendo uma coisa só, porque tá tudo fluindo ali dentro do mesmo cara. Né? Agora, quando eu posso ter vários fluxos, vários times, né, com vários fluxos unificados, aí certamente eu vou ter que ter alguma coisa para sincronizar em cima. Então, o Maxwell perguntou ali, o que seria Flight Levels? Quer explicar aí, Rodrigo, pra galera? O Maxwell e todo mundo, o Flight Levels é um modelo de coordenação do trabalho, de entendimento do fluxo de trabalho, das demandas, como elas nascem e fluem em uma organização, desde o seu nível estratégico até o operacional. Por exemplo, eu tenho minhas estratégias, meus OKRs, ou os desejos estratégicos, sonhos das empresas, como a gente vai crescer, para onde os nossos negócios vão. E eu tenho que fazer isso acontecer de alguma forma, eu tenho que coordenar esse trabalho, eu tenho que fazer com que essas demandas aconteçam, e isso vai tendo quebras em toda a organização ao longo de toda a hierarquia que existe, natural, em maior ou menor escala, mas existe. E aí a gente tem níveis de voo, né? Os flight levels aí, de visualizar as integrações dos serviços, das demandas, e principalmente as dependências, né? O que está acontecendo entre serviços, entre fluxos de trabalho que, de alguma forma, em algum momento, vão ter dependências. Elas existem, é impossível não ter, a gente trabalha para diminuir, mas precisa coordenar, precisa fazer com que isso aconteça um processo mais limpo possível, mais suave possível de fluxo. Né? Muito resumidamente, aí você me ajuda aí, Rafael, se eu fiz alguma bobagem, mas é mais ou menos isso. Nada, cara, nada. Ficou bem claro. Eu falei para você explicar porque eu sei que você entende. Mas, assim, eu vejo também Flight Levels como esse modelo de comunicação, né? Quando eu tô lá, a metáfora dos níveis de voo, né? Quando eu tô lá em cima, eu tô vendo menos detalhe. Quando eu tô lá embaixo, eu tô vendo mais detalhe. Como é que eu faço essa comunicação fluir né? De cima para baixo, de baixo para cima. Só para fechar. Dá uma procuradinha, cara, sobre esse Flight Levels com o Klaus, né? Tá tendo... É uma buzzword nova aí do nosso mundo. Vou colocar no link aqui no chat. Tá. Manda bala. Isso. Nossa, hoje bastante perguntas aqui. Eu estou selecionando algumas imagino que vai ser um pouquinho mais complexo de responder. Samuel lá atrás perguntou um pouco sobre demandas com complexidades diferentes, ter throughput e lead time diferentes, né? Como que vocês tratam isso no fluxo? Cara, isso aí eu acho que independe um pouco do fluxo unificado, né? O que a gente tenta fazer ali na entrada do fluxo é ter essa triagem, né? Então, a gente acaba fazendo isso muito no upstream. E aí fica o jabá do nosso vídeo lá, André.
sobre upstream, mas assim, no upstream é onde a gente faz essa modelagem. O que é o upstream, né? A gente fala que a gente tem um ponto de comprometimento dentro do fluxo, né? Que é ali quando a demanda está pronta realmente para entrar para o desenvolvimento, né? Então ali a gente entra para o downstream, né? Que é descendo ali a correnteza, né? Esse upstream é onde a gente faz a modelagem da demanda para ela chegar ali. Então a gente hoje, isso é uma coisa interessante, né? Porque geralmente o upstream ele acaba já sendo o fluxo unificado, né? Porque em contextos que eu não tenho, por exemplo, um analista de negócios específico para um time, né? Ou um design, ou eu posso ter uma equipe de design atendendo vários projetos no upstream e posso ter times aí separados para atender cada projeto, né? Mas eu posso ter isso antes, já num formato de upstream. Como a gente acaba sendo tudo a mesma coisa, né? Então a gente tenta já modelar a demanda de uma forma, né, com conhecimento aí muito tácito também. A gente tenta já modelar as demandas para que elas tenham tamanhos parecidos, né? Mas o fato de uma demanda, né? Acho que o Yoshima fala bastante isso, né? Entre um cachorro e o camelo tá tranquilo, né? Eu só não posso ter lá um rato e o elefante no mesmo fluxo. Então eu tento quebrar um pouco isso para que a gente consiga ter uma previsibilidade maior, né? Então eu não preciso ficar exatamente me preocupando com o tamanho de cada demanda, porque acaba que olhando um pouco mais de cima, né? As coisas acabam se equilibrando. Show, show. Vocês comentaram sobre o curso no começo. Se vocês quiserem fazer um jabá agora um pouco mais detalhado sobre o que é o Software Zen, o treinamento. Acho que até tem uma turma que vai abrir daqui algumas semanas, né, pessoal? É isso. Só fazendo uma correção que você falou no começo, né? O curso de fluxo unificado no Software Zen, ele é tipo uma extensão, né, do Software Zen, né? Uma pós-graduação. Tem vários outros lá, tem Entendi. certificado, tem lá com vários grandes nomes aí também, o Yoshima, o Bernabo, tem um monte de coisa bem legal lá. E aí o cara do Software Zen mesmo é o Alisson, né? Foi o que eu comentei ali, né? O pessoal conhece e acha que Software Zen já associa o Alisson, né? Mas Mas beleza. mas é isso mesmo. Não, para quem não conhece, dá uma olhadinha lá no site, são vários cursos e tal, e o Fluxo Unificado é um deles, né? Cursos na área de gestão e liderança, tudo com essa abordagem ágil, lean. E o Fluxo Unificado, ele vai começar, tem uma turma para começar agora dia 6 de maio, né? Com conteúdo atualizado, né? O Rafael aí teve várias experiências aí, a gente tem... E no Software Z funciona assim, todo ano tem... os cursos são anuais, uma vez por ano, e a gente chama de edição, né? Tem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta edição, cada ano uma edição nova, e isso ajuda os instrutores a trazerem mais experiências, né, para a próxima turma e tal. E aí é isso, assim, quem quiser se matricular, a gente vai ter uma turma agora 6 de maio, mas matriculando a qualquer momento, você pode assistir o conteúdo que ficou gravado lá da edição passada, certo? Então, tudo isso que a gente conversou aqui, o Rafael entra bem nos detalhes lá, ele mostra as planilhas, você vê as métricas, ele explica como calcular a pressão do fluxo né, tem lá o custo médio por demanda, tudo isso tem lá. E aí, mesmo entrando agora, você já fica automaticamente matriculado para a próxima turma, que vai ser em maio, né? Então, a gente está aí com uma ansiedade aí grande para esse curso do Rafael e do Celso. O Celso vai estar lá com a gente também, Rafael? Vai. Pois o Celso também fica lá nos bastidores, né? Exato. O Celso é o cara do backstage, ele ajuda a criar o conteúdo e as teorias. E aí a gente tem no curso um formatozinho que é o seguinte, são aulas online ao vivo, igual estamos aqui, né? E depois que acaba a aula, a gente entra aí na sala e bate papo, e o Rafael responde as dúvidas, e aí a gente conversa sobre o contexto específico de cada um e tal. Então é bem legal. E fica tudo gravado, mesmo que você não consiga assistir ao vivo, assiste a qualquer momento, né? Vai acompanhando no seu ritmo e tal. Então essa é uma das vantagens do online, né? A gente traz gente de tudo que é canto do Brasil, de tudo que é empresa, concentra ali num período curto ali de 2, 3 semanas
aí mete brasa no conteúdo, 1 ou 2 aulas por semana e tá valendo, né? Então é isso. E quem se matricula no Software Zen tem desconto no Desfluxo Unificado, né? Me procure que a gente dá um jeitinho. Ah, show. Legal. E eu imagino que ainda esteja valendo a parceria, o Impulsor tem desconto também no curso Softwares Incompleto, né? Então, se você também tem interesse, você vai... bom, ou pode me chamar no chat lá que a gente conversa, ou você pode entrar direto em contato com a Alisson também. Isso. Que vai conseguir ter mais informações aí. Inclusive, eu estava conversando hoje, pouco antes do Meetup, com alguns colegas, eu comentei, o pessoal da Impulso Agile e do Software Zen, né? O pessoal, o Software Zen é muito bom, o curso é muito legal, a gente sempre ouve falar bem nas empresas, então não é aquele jabá só por fazer jabá, porque tipo, realmente o negócio é bem legal, vale a pena conhecer o trabalho mesmo aí. Muito legal, com muito prestígio, né? Exato. Então, Até comentaram ali, eu também concordo. Faça primeiro o Software Zen para depois o Fluxo Unificado, porque já vai entrar com bastante base, assim, porque... Tem um pré-requisitozinho, né, de entender um pouquinho sobre esses termos que a gente falou, meio que se você não entendeu lead time, vazão, essas coisas mais básicas, talvez seja melhor começar pelo Software Zen. Mas se você já está ambientado nesses conceitos, aí já mete brasa, porque o fluxo unificado também é top. Mas eu passo de novo, né, por uns conceitos, mas o Alisson entra bem mais nos detalhes, né? Então, para quem não entende, não sabe nada, tá começando agora, acho que o softwarezinho é uma mudança de mentalidade aí muito grande para o pessoal. E aí o seu fluxo unificado é uma coisa bem mais específica também, assim, para a gente que quer aplicar já na prática, na sua empresa, já quer levar, já está entendendo, já está vendo que é difícil manter um time trabalhando com um cliente só, né? Então, eu acredito que vale muito a pena para entender e começar a aplicar e ajudar a gente aí nos resultados. Mas mesmo esse pessoal mais avançado também, o softwarezinho, ele atende, tá? Independente do nível, assim, vai ajudar bastante. Mesmo o pessoal que está avançado, tem muita gente que é consultor, já está em agilidade há muitos anos, mas às vezes falta um pouco de habilidade de articulação dos conceitos, de estruturar assim Ter argumentos, né? ter argumentos, a coerência dos peixe conceitos e tal, e às vezes até questões mais práticas também, coisas que às vezes... Porque assim, tem muitas questões complexas que a gente dá uma dissecada, né? Então, e aí quem está mais avançado acaba batendo em questões mais complexas mesmo, né? E aí, como é que eu resolvo um problema de um time que está sofrendo com muitos bugs o tempo todo e não consegue sair da situação? Entendeu? Então você bate de frente assim, com uma situação complexa. Aí no softwarezinho a gente detalha essas coisas, né? Show. Eu vou fazer o terceiro jabá. Não, vai lá, manda bala. Que é o pessoal que não conhece também o Impulso Agile, né? Que é a nossa unidade aí da Impulso de Agilidade. Está levando consultoria aí para várias empresas do Brasil na aplicação tanto do fluxo unificado quanto dos modelos de governança aí que a gente tem criado, baseados muito nisso tudo que a gente falou, né? Então, quem quiser aí conhecer, é só entrar lá, agile.impulso.org e quiser mandar uma mensagem, conversa com a gente aí, que a gente pode estar apresentando e ajudando as empresas mais na prática mesmo. No dia a dia, né? Nas trincheiras. Conversar com a galera que trouxe a ideia de fluxo unificado sobre fluxo unificado é a melhor coisa que você tem para fazer na tua empresa, né? Melhor consultoria impossível, né? Então, conheça passando mais uma vez, é agile.impulso.work. Também vai por e-mail, tanto para quem está online aqui, para quem for assistir depois, o link vai estar lá, tanto do Software Zen quanto aí do Agile. Beleza? Bom, então é isso, pessoal. A gente
chegou aqui, estourou até um pouquinho do nosso tempo, mas eu acho que foi bem legal, acho que trouxe bastante, uma visão bastante abrangente de fluxo unificado, não só de fluxo unificado também, mas como implementar em vários times, um pouco sobre métrica, sobre cultura também, dentro de qualquer tipo, né, de organização. Então, muito obrigado por vocês terem participado. Foi muito bom o papo, muito bacana. Convido mais uma vez todo mundo que está aqui a entrar na comunidade da Impulso. A gente tem canais da Agile lá, onde a gente pode estar conversando mais sobre isso, trazendo mais conteúdos. Recentemente, a gente lançou 2 coisas novas na comunidade que acho que pode interessar vocês. Primeiro, a curadoria de conteúdos, então impulso.link/curadoria, onde você pode estar compartilhando algum conteúdo que você viu. Pô, eu vi um podcast lá com o Rafael, eu vi um vídeo com o Alisson, achei bacana, e quer compartilhar isso com outras pessoas, você pode mandar lá. E daí a gente compartilha por e-mail, nas newsletters, a gente compartilha no site, no chat, enfim, em vários canais. Mas não é conteúdo meu, é conteúdo de outra pessoa, não tem problema. Se você viu relevância naquele conteúdo e, porra, isso aqui precisa ser compartilhado, a curadoria serve para isso. E se você também tem interesse de estar trazendo algum tema para um meetup que nem a gente está fazendo hoje, ou eu quero juntar uma galera e falar sobre qualquer outro tema, dentro de tecnologia, então manda lá impulso.link/call4papers, que daí você até pode escolher qual é a data que você prefere. Prefiro que seja terça, quarta, quinta, sexta, manhã, tarde, noite. Você coloca, marca o teu horário e você pode estar apresentando. A gente faz toda a estrutura de divulgação, de inscrição, ferramentas, tudo que a gente tem à disposição para que o evento possa acontecer online, a gente traz aí para te dar uma visibilidade. Então fica aí o convite para você conhecer essas 2 ferramentas. Tem aqui também no chat o link para você conhecer a comunidade da Impulso, e amanhã provavelmente você já vai receber no seu e-mail a coletânea aqui dos links que foram citados hoje no Meetup. Beleza? Agradeço mais uma vez você, Rafael, mais uma vez, Alisson e Rodrigo também, que colaborou aí, trazendo algumas definições para a gente. Beleza, pessoal? Valeu, Valeu aí. Obrigado. Vou parar de gravar aqui. Iniciativa. Parar de gravar.